Bom, boa noite a todos, aos que eu conheço, aos que estão iniciando a primeira vez aqui assistindo o nosso Conversas e Negócios. Sejam muito bem-vindos, espero que quem está assistindo pela primeira vez, que seja a primeira, mas que assistam outras. Estamos com vários outros eventos lá no site do Simpla, dê uma olhadinha, tem vários outros. E convido vocês a participarem. Todo mês eu coloco sempre vários eventos como esse de Conversas e Negócios. Eu sou a Magda Brasil, eu sou, então, a idealizadora do Conversas e Negócios, eu tenho a empresa Magda Brasil Cursos e coordeno cursos de pós-graduação na Faculdade Monteiro Lobato. E a ideia desse Conversas e Negócios, principalmente, não é somente estar também divulgando os cursos, né, da MB ou pós-graduação da Monteiro, mas também compartilhar outros temas. Eu procuro sempre fazer uma pesquisa, solicito sugestões, isso para que a gente possa estar proporcionando sim, vários temas e contribuindo no os conhecimentos para todos, né? Para que isso possa, tanto é que nós estamos colocando aí uma palestra também de perícia ambiental. Hoje, o nosso evento é da área previdenciária, e nós vamos... Berta! O Roberto deixou ativo ali deixou ativo o áudio dele. Pessoal, vamos deixar todos inativos o áudio. Claro que durante a palestra, o professor, vocês podem fazer perguntas, levantem aqui a mãozinha, tá? Tem um bonequinho embaixo, ó, erguer a mão. Aí o professor vai chamá-lo para que possam, então, fazer o questionamento de vocês. Vocês podem falar normalmente. Tá? Em último caso, quem estiver com algum problema de áudio pode colocar pergunta no bate-papo, que o professor também verifica. Mas, inicialmente, Roberto, deixa o áudio ativado. Então, aí vocês procurem erguer a mão, então, para fazer perguntas. Então, hoje nós estamos trazendo o professor Paulo Ricardo Abreu. Ele é um expert da área, ele tem pós-graduação em gestão de pessoas e liderança, ele também tem pós-graduação em direito do trabalho e processo do trabalho, ele é contador, ele é administrador, ele atua como perito contábil, ele é professor nos cursos de pós-graduação que eu coordeno e em outros também, e também atua com cursos livres em várias empresas e também pela MB Cursos. Agora, atualmente, nós estamos oferecendo um curso com ele. Nós estamos oferecendo um curso com ele, que na verdade são 3 módulos, que é especialista. Roberto, por favor. Áudio, Roberto, por favor, deixe inativo, porque o barulho da tua casa está interferindo na conversa. Então, nós estamos oferecendo um curso de especialista em perícia previdenciária, são 3 módulos, então, que é bem interessante, e existem poucos profissionais nessa área, e hoje, então, o professor Paulo, ele vai abordar um tópico muito interessante, e nós temos daqui a outros dias, nós temos também uma palestra sobre perícia previdenciária e mercado de trabalho. Já convido quem não se inscreveu, que se inscrevam, está havendo bastante procura. Todos os que estiverem online vão receber certificado. Amanhã, não, na quarta-feira, estarão recebendo certificado por e-mail, tá bem? Bom, Paulo, contigo. Ok. Obrigado. Boa noite a todos, então. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Sim, sim. Tá tudo ok. Beleza. Estou tentando aqui, então, compartilhar o slide com vocês. Aqui. Vamos lá. Obrigado, Valquíria. Aí.
Para mim parece um pouquinho lento, mas daqui a pouquinho já vai estar aparecendo para vocês. Muito bem. Primeiro de alguns que nós veremos. Esse já era o bannerzinho que vocês estavam acompanhando, então podemos passar um pouquinho adiante e tentar entender um pouco. O nosso assunto vai ser, então, o impacto do artigo 26 da Emenda Constitucional 103, que na realidade é a da reforma, na aposentadoria programada. Tá? Essa que é a ideia, tentar entender o que a reforma nos trouxe nesse artigo especificamente, e ele vai falar o seguinte. Diz o artigo 26. Até que a lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio da Previdência Social da União e do regime geral da Previdência Social. E aí eu faço uma adenda. Ele está falando tanto dos empregados públicos federais, estaduais, municipais, como também o do regime geral, ou seja, pessoas que são contribuintes individuais, que são empregados, tá? Então, para todo mundo. Será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base das contribuições a regime próprio da Previdência Social e ao regime geral da Previdência Social, ou como base das contribuições decorrentes das atividades militares, que trata os artigos 42 e 142 da Constituição, atualizados monetariamente, correspondente a 100% do período contributivo, desde a competência de julho de 94 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. E aí, o parágrafo 6º é o grande diferencial. Poderão ser excluídas da média das contribuições que resultarem em redução do valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido, vedada a utilização do tempo excluído para qualquer finalidade, inclusive para o acréscimo a que se referem os parágrafos 2º e 5º, para averbação de outro regime previdenciário ou obtenção dos proventos de inatividade das atividades que trata o artigo 42 ao 142 da Constituição. Era isso? Claro que não. Vamos voltar um pouquinho essa história para poder entender isso aqui. Uma das coisas mais complicadas que eu vejo quando o pessoal começa a entrar na área da Previdência é entender a linguagem do previdenciário. Mesmo quem está acostumado, por exemplo, com o trabalhista ou até com o cível, quando quando ele vai lá para essa situação do... Um pouquinho. Aqui. Volta. Aí. Quando a gente se depara com a linguagem do previdenciário, muita gente realmente tem um pouco mais de dificuldade. E é normal que tenha essa dificuldade. É uma linguagem específica. Por vezes as pessoas leem a situação, entendem de uma maneira, mas na realidade existe uma linguagem diferente, um termo diferente. Está escrito uma situação, parece que é aquilo, mas não é, é uma outra. E isso, por vezes, pode confundir a pessoa que está entrando no previdenciário. Então, para entender um pouquinho do que está falando ali, é necessário a gente voltar um pouquinho na história até chegar lá na aposentadoria. Tá bom? Vamos então ver um pouquinho sobre essa historinha aí. Como é que as coisas funcionam desde o início. E vocês vão entender depois melhor como é que chegamos ao final. É quase como aqueles filmes que já mostram o final e agora volta para o início e vamos entender como é que chegamos lá naquilo lá. Vamos lá. Todo mundo trabalha, se esforça para um dia poder se aposentar. Mas tem pessoas que têm uma condição de obrigatoriedade. Essas pessoas que pagam o INSS por obrigação. A gente tem, então, nesses casos, né, os empregados urbanos, os rurais, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o trabalhador avulso e o segurado especial. Qualquer um que se enquadre nessas condições, eles obrigatoriamente devem pagar o INSS. Também há pessoas que se aposentam no futuro e não são exatamente pessoas que produzem no mercado. São chamados segurados facultativos. Eles optam por oferecer, então, um valor mensal ao INSS e a partir, então, de ter as suas contagens para benefícios, inclusive da aposentadoria. Tá? Então, a diferença do facultativo é que ele realmente não exerce nenhuma atividade remunerada. Onde eu exercer uma atividade remunerada, eu me torno um segurado obrigatório do INSS.
Mas, Paulo, eu só trabalhei fazendo bico por aí, como muitas pessoas dizem. Nesse caso, o fazedor de bico, ele é enquadrado como um contribuinte individual. E, portanto, se ele recebe uma forma de remuneração, seja ela qual for, ele deveria pagar o INSS para então passar a ter direito aos benefícios. O caso de baixo do segurado facultativo é aquela pessoa que realmente não produz nada, não faz nenhum trabalho que reproduza a sua remuneração. É o caso mais comum das donas de casa, dos estudantes, dos estagiários, assim, que não tem vínculo e também não tem a remuneração, é apenas o seu... está apenas pela formatura, está apenas pelo cumprimento de uma carga horária. Então, esses que não têm uma remuneração, eles passam a contribuintes facultativos. Optam por fazer isso ou não. Então, a gente primeiro tem que lembrar que, para aposentar, por ganhar qualquer benefício no INSS, eu tenho que contribuir. É formado, o INSS é formado de recebimentos de valores para que haja um repasse a partir dos seus benefícios, sejam eles quais forem. A gente vai tratar exclusivamente da aposentadoria programada. É também chamada de aposentadoria voluntária por algumas pessoas. Eu, por mim, não faço distinção. Eu vou com o que todo mundo está dizendo. Vou de voluntária, vou de programada. Existem alguns escritores que entendem, fazem uma pequena distinção, embora eles mesmos acabem colocando como sendo a mesma coisa. Só uma condição variável. A condição de que a aposentadoria programada é aquela que eu realmente hoje eu quero me programar para o futuro, eu quero ver quando eu vou me aposentar, e a voluntária é quando, em tese, já eu vou me aposentar agora. Agora eu já estou apto para minha aposentadoria. Mas na prática, a gente hoje ainda é uma evolução até chegar à aposentadoria voluntária pós-reforma nos moldes em que ela ficou. Então, já que tem moldes em que ela ficou, vamos ver como é que isso aconteceu. Até a reforma, em novembro de 2019, era assim. Para a aposentadoria, até então era chamada de aposentadoria por tempo de contribuição. Era esse o nome. Depois passa a ser, então, voluntária ou programada. Vamos lá, critérios para a aposentadoria que nós tínhamos antes. Para o homem, então nós tínhamos que ser, os homens deveriam trabalhar 35 anos, então mínimo 35 anos de contribuição. Não tinha uma idade mínima, a qualquer momento tu poderia te aposentar, mas tinha que ter um mínimo de 180 meses de carência. Então, se não tivesse a carência, não teria como chegar lá. Não teríamos como trabalhar o período todo e sem contribuir. E isso acontecia, tá? A gente vai explicar isso um pouquinho mais adiante. Na mulher, 30 anos de contribuição, não tinha idade mínima para se aposentar até então, e mínimo também de 180 meses de carência. Aqui, só para quem não está muito familiarizado, é importante a gente entender que e essa começa a ser uma das dificuldades de quem entra. Bom, se a pessoa tem que ter, por exemplo, o homem ali, mínimo de 35 anos de contribuição, qual é a relação que tem com a carência? Porque a pessoa pagou 35 anos de INSS. Então, é evidente que tem 180 meses de carência, ou seja, 180 meses ele pagou o INSS, ele pagou 35 anos, e não só 15, que são os 180. Não é isso. Na realidade, quando se fala de tempo de contribuição, é entendido como tempo trabalhado. O tempo em que a pessoa gerou o seu direito a serem beneficiários do INSS. A partir dali, há necessidade de ter um pagamento. Algumas pessoas, por exemplo, querem um exemplo, por exemplo, de que não trabalhou e... Por exemplo, uma coisa que é considerada tempo de contribuição é o período em que o homem, que é o caso que a gente está analisando agora, esteve no exército. Aquele período de exército é considerado um tempo de contribuição. Pessoas que trabalharam na sua adolescência, por exemplo, no tempo rural, aquele período ali em que ela trabalhou de casa para sua subsistência, dos seus familiares, também é considerado um tempo de contribuição. E ninguém vai pagar INSS naquele momento, porque eles não têm esse costume, mas serve para aposentadoria. Por isso que a INSS faz a distinção de tempo de contribuição, e parece que tempo de contribuição significa para pagar, e porque então teria os 180 meses de carência, porque carência sim é pagar.
Então, poderíamos ter, eventualmente, uma pessoa que trabalhou 35 anos e eu preciso ter os 180 meses de carência, os 15 anos, portanto. Outra situação que também ocorria empresas mais antigas, pessoas que já estavam mais próximas de se aposentar, aquelas empresas dos anos 70, final de 60, não tinham exatamente um controle, nem pagavam muitas vezes o INSS pelos momentos críticos que em algum momento a gente teve. O fato de a empresa não ter pago o INSS, ter descontado do empregado, por exemplo, o empregado, nesse aspecto, ele demonstra com a carteira de trabalho, olha, eu trabalhei, eu não tenho a contribuição. Bom, mas gerou o direito. Nesse caso, eles consideram o tempo de contribuição. Entendem? E aí depois buscam a contagem da carência a partir da cobrança para a empresa. 35 anos, então, para o homem, não tinha idade mínima, 180 meses para a carência. Mulher, 30 anos, baixa 5, né? E 180 meses. Bom, chegamos lá, estamos com essas condições, e aí, como é que a gente vai falar de valores? Quando a gente vai falar de valores, existe o chamado PBC, é o período básico de cálculo. É como pensar que tudo inicia a partir de um marco. E aí vocês vão calcular toda que a pessoa for trabalhar, todos os valorzinhos que ela contribuiu sobre os valorzinhos que ela contribuiu, de julho de 94, isso é para todos, até a data do requerimento. Vamos supor que determinada pessoa tenha entrado com requerimento em dezembro de 2018. Nós vamos observar, pegar os documentos que mostram sobre quanto ela contribuiu, de julho de 94 até dezembro de 2018, que é o nosso exemplo. Então, esses documentos o INSS fornece, é o chamado CNIS, isso é um documento bem comum, as pessoas pegam pelo site do INSS, e ele acaba nos mostrando, então, sobre quanto, não é quanto a pessoa contribuiu. O que nos interessa saber no PBC é qual foi a base de cálculo do meu INSS naquele dia. Então, primeiro aspecto, tem que entender que cálculo previdenciário, ele é extenso. Ele pega sempre do marco inicial de julho de 94 para as ações anteriores, aqui antes da reforma, não as muito antigas, tá? Antes de 99 era diferente, mas vocês provavelmente vão trabalhar, vão conhecer muito mais as posteriores de julho de 94 para cá, até a data da DER. Então, até aquele momento em que há o pedido de aposentadoria. Vamos verificar todo o período, analisar todos os documentos e entender, então, pelo CNIS, se tudo está batendo, quando for o caso de fazer alguma conferência por reclamações, eu contribuí e não apareceu, mas, em regra, fica tudo registrado. Julho de 94 até a DER, então, período básico de cálculo. É assim que a gente larga do cálculo da pessoa. Depois, nós vamos somar esses chamados salários de contribuição, ou seja, aquele valor do contra-cheque. Sabe, contra-chequezinho diz lá embaixo, salário de contribuição? Aquele carinha ali é o que vai estar dentro do CNIS, mostrado. No mês de, sei lá, dezembro de 2017, R$3.000. Aqueles R$3.000 não é quanto pagou de INSS, mas é sobre quanto pagou o INSS. Nós vamos, então, e esses são os valores que nós temos de julho de 94 até a DER. Nós vamos somar esses valorzinhos e vamos, então, descobrir o que a gente chama de salário de benefício. E esse é mais um dos termos que o INSS parece dizer uma coisa e não é. No primeiro momento, todo mundo que ouve falar de salário de benefício costuma pensar, é o valor que eu vou ganhar no meu benefício, é o salário de benefício. Associa salário, benefício, tá, fechou, é esse o valor. Não. Até então, salário de benefício é simplesmente a média dos 80% maiores salários de contribuição do período. Então, visualiza aí. Eu tenho de julho de 94 até, no nosso exemplo, dezembro. Nós entramos com requerimento em dezembro de 2018, tá? Fixa aí para a gente poder pensar. Na realidade, dezembro de 2018, como eu vou requerer, eu só vou poder contar de fato o meu PBC até novembro de 2018. Porque no mês de dezembro eu ainda não recebi o salário, então esse aqui está fora. Eu entrei no dia 15, por exemplo, de dezembro,
esse mês está fora. Eu só vou considerar até a data anterior ao de fato ADER. Então, julho de 94 para cá, lancei lá todos os salários de contribuição, e agora eu tenho que calcular 80% dos maiores salários de contribuição. Então, vou ter que achar 80, vamos supor que fossem 100 meses, só para visualizar. Somos 100 meses. Os 80% são 80 meses. Eu vou ter que achar quais são, nesses 100 meses que a pessoa contribuiu, quais são os 80 maiores salários de contribuição devidamente corrigidos pelo INPC. Quais são esses 80? Não vai estar em ordem crescente. Vocês vão ter que analisar. Se for fazer no Excel, é possível fazer com que ele fique em ordem, vai ordenar o mês, mas não vão conseguir visualizar os 80% maiores. Saber que são, nesse nosso exemplo fictício, 80 meses. Então, 80% dos maiores, esse é a média do valor. Essa médiazinha é o chamado salário de benefício, que não é o pagamento. A gente ainda tem o chamado fator previdenciário, que a gente vai ver a seguir. O fator previdenciário, ele foi criado em 99 com uma clara ideia de tentar diminuir as pessoas se aposentar tão cedo, com 40 e poucos anos de idade, por exemplo. Então, o fator previdenciário veio reduzir o valor da aposentadoria, desestimulando, então, assim que as pessoas se aposentassem mais cedo. Porque quanto mais jovem se aposenta, mais o impacto do fator previdenciário ele baixava a aposentadoria das pessoas. Portanto, como maneira de desestimular, para não sofrer tanto o impacto do fator previdenciário, algumas pessoas acabavam passando, a mulher, por exemplo, passar dos 30 anos e o homem passar dos 35, porque entendia que na sua idade o impacto poderia ser grande do fator previdenciário, e para alguns, de fato, foi. A gente vai ver a seguir aqui um exemplo. Aplicado, então, esse fator previdenciário, é que, então, sobre esse salário de benefício, vocês pegaram o PBC todo, de julho de 94 até o nosso exemplo, até novembro de 18, até a DER, portanto, nós vamos achar os 80 maiores salários. Nós vamos fazer a média desses 80 maiores salários, vamos descobrir um determinado valor. Esse valor vai sofrer incidência no cálculo do fator previdenciário, que a gente verá a seguir. E esse resultado da operação finalmente é o que a gente chama de renda mensal inicial, ou seja, o valor de fato de qual é o valor da aposentadoria que essa pessoa vai receber. Então, várias situações são feitas até chegar. Não bastaria ter 35 anos e tudo acontece. O cálculo é extenso, mas tem essas regrinhas para serem observadas. Vou mostrar um exemplo para vocês. Só está carregando aí. Aqui, evidentemente, é um pequeno calculinho de uma aposentadoria, tá? Que é um cálculo, como vocês já devem ter imaginado, ou quem já viu, né, sabe que realmente pode ser bastante extenso. Nós temos aí o finalzinho de uma carta de concessão, finalzinho ali de um cálculo, onde vocês estão vendo que o INSS botou ali como desconsiderado. Ou seja, essa pessoa aqui, nesses meses ali, ela foi desconsiderar os 20%, eram 80 maiores, os 20 são descartados, então esses ali são os 20% que eles descartaram fora. Tudo bem até aí. Agora vamos tentar entender como funcionava. Ali embaixo tem a forma do fator previdenciário, bem trabalhada, está certinho. Então essa pessoa era uma mulher, como vocês podem ver, ela se aposentou em 10/3 de 2011, ela tinha 31 anos de trabalho, 5 meses e 15 dias, está ali no TC, ela tinha 55 anos de idade, e olha lá o fator previdenciário, está escrito ali em cima, fator previdenciário 0,7537. Ou seja, ela vai ganhar apenas 75% do valor que seria do salário de benefício. E esse é o cálculo que está lá embaixo. Vamos lá, vocês conseguem ver 233.013,97? Essa é a soma dos 80% maiores salários de contribuição dessa pessoa.
dividiu, então, por 157, porque eram, então, o número dos 80% maiores salários. De um total de meses que ela tinha trabalhado, 157 eram, de fato, os 80 meses, os 80% maiores meses. Achou, então, 1.484,16. Até a existência do fator previdenciário, ela poderia, em tese, se aposentar com isso aí, 1.400. Mas como ela se aposentou com 31 anos, lembrando, a mulher era 30 e não tinha idade mínima, essa senhora já tinha 55 anos em 2011, ela passou a receber, então, de renda mensal inicial, 1.118,61. A média sobre a qual ela contribuiu devidamente corrigida dos 80 maiores meses era 1.400. Ela vai acabar se aposentando, acabou se aposentando, né? Isso de fato ocorreu, com 1.118,61. Esse é o fator previdenciário, essa é a forma como as pessoas se aposentavam até então. Dúvida até aqui? Não? Certo. Obrigado. Então vamos lá. Mas claro que a dúvida maior é como é que ficou então depois da reforma. Antes eu já entendi. E como é que ficou então depois da reforma? Depois da reforma ficou da seguinte maneira. Os critérios para aposentadoria seriam os seguintes, tá? Então, a regra permanente, nós temos para a aposentadoria atual, a gente tem umas regrinhas de transição. De quem já estava trabalhando, para quem mais um pouco para garantir o seu direito. Então, nós temos uma regra de 5, na realidade, regras de transição, para o qual cada pessoa pode se enquadrar, vai variar muito de caso a caso. Mas existe, claro, uma regra geral. A regra está definida. Essa regra é a que vai permanecer. Então, vamos lá. Os homens, agora, lembram que não tinha idade? Agora tem 65 anos. E o mínimo de 20 anos de tempo de contribuição. Então, tem que ter 20 anos de tempo de contribuição. E agora, idade também. Antes não tínhamos. Mulheres, 62 anos é a idade mínima para a aposentadoria. E também tem que ter um mínimo de 15 anos de tempo de contribuição. Então, o que aconteceu? Antes a aposentadoria se chamava aposentadoria por tempo de contribuição. No momento que entrou a idade, já não fazia mais sentido o INSS se chamar de aposentadoria por tempo de contribuição. Já que esse, na realidade, não era um fator. Já não tinha mais ter 35 anos de tempo de contribuição e nem 30 anos a mulher. O que importava era a idade. Por quê? Porque quando eu jogo a idade para cima, a pessoa tem que subsistir até lá. Ela vai ter que comer, beber, vestir, enfim, morar, ter os seus direitos básicos. Nos 65 anos, que é o caso do homem, é a primeira opção ali, ele não vai conseguir trabalhar apenas 20 anos e de resto viver. Assim, até fechar os 65 anos. Ele, na sua maioria das pessoas, terão que trabalhar. Então, automaticamente, o que nós vimos lá no início, quem trabalhou se torna um segurado obrigatório e, por consequência, paga o INSS. Houve uma mistura, então, do que era aposentadoria por tempo de contribuição com a aposentadoria por idade, juntando os dois. Também não era bem aposentadoria por idade, porque tínhamos aí um mínimo de contribuição, de tempo de contribuição para ambos os casos, que era maior do que a aposentadoria por idade. Então, eles mudaram, fizeram uma aglutinação e a própria aposentadoria por idade já não é mais como era antes da reforma. Mas essa é uma outra história. Cumpridas essas exigências aí que nós temos, como é que então passa a ser feito o cálculo? Vamos lá. O PBC permanece sendo de julho até a data do requerimento. De julho de 94, perdão. Nesse caso, gente, esse requerimento não vai ser em novembro de 18, porque até novembro de 19, quem
tivesse todos os seus direitos adquiridos, já tivesse o homem os 35 anos, a mulher os seus 30 anos, ele se aposentaria pela regra anterior. E isso está garantido pela emenda constitucional. Agora, quem não fechou o tempo e vai fechar posterior a novembro de 19, essa pessoa ou vai passar por regra de transição, e tem que simular, ver qual a ela se encaixa, ou ela tem tanto tempo ainda para trabalhar que ela vai cair na regra geral, que é essa que a gente está vendo. Então, como é que era antes, na hora de calcular? Julho de 94 até a 10. Então, isso não mudou. Mas, vamos lá, somamos o salário de contribuição do período. Isso não mudou. Mas agora existe uma diferença. A primeira delas. Nós vamos fazer a média do 100% do salário de contribuição. Média pura. Antes, era 80% dos maiores. Agora não. Agora é média pura. Vai lá, atualiza tudo e média ali. Média pura. 100% do período. Com isso, o que o governo... o que a lei mudou? Aqueles 20% que baixavam a nossa remuneração, para quem se aposentava antes, eles agora estão no nosso bolo aqui no 100. Então ele vai seguir o seu curso de baixar a média, que a gente chama aqui de salário de benefício. Ou seja, vocês viram antes que o salário de benefício era da onde iria sair, vamos chamar de a base de cálculo da RMI. Então, agora, posterior à reforma, eles mexem na base de cálculo, permitindo que ela baixe o seu valor. E aí, sendo 100% no nosso período, o que acontece? Agora não tem mais fator previdenciário. Mas a gente arranca diferente nesse cálculo. A RMI passa a ser da seguinte maneira. 60% do salário de benefício. Lembrando que é aquela média de todo o período. Com um acréscimo de 2% para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, no caso dos homens, e de 15 anos, no caso das mulheres. Então, por baixo, a pessoa, homem, vamos supor que ele queira trabalhar minimamente. Ele vai trabalhar, ele vai ter que se aposentar com 65 anos, ok? Ele vai ter, então, os seus 20 anos de TC, como a gente costuma corriqueiramente dizer, de tempo de contribuição, e ele vai ganhar apenas 60% do salário de benefício. Olha o impacto que isso causou. Então, ele fica 60%. Mas se ele trabalhar um pouco mais, à medida que ele vai trabalhando acima dos 20 anos que nós temos de contribuição, ele vai ganhando 2% no QCD. Lembrando que esse excesso só ocorre em 12 meses integrais, tá? Então, por exemplo, se ele trabalhou 21 anos e meio, vai ficar apenas com o equivalente a 21, portanto 62%. Vai aproveitar o restinho dos outros meses que ainda tem pela frente. Ok, até aqui, mulher, mesma situação, só que ela fica no precedente de 15. Ela também larga com 60% do seu salário de benefício. E após essa situação, nós temos então o que passar de 15 anos, ela vai ganhar mais 2%. Podem ver que o grande foco agora é, de fato, tentar trabalhar com a idade, fazendo com que a pessoa se aposente mais tarde e por necessidade de trabalho, de manutenção, ela vai acabar contribuindo o homem mais do que 20 anos e a mulher mais do que 15 anos de contribuição. E sempre vou arrancar de 60% do salário de benefício, lembrando que é 100% do PBC. E vamos depois com 2% sempre que isso for subindo. Vamos ver aqui um exemplo comparativo. Bom, mesma segurada de antes, não tem problema, mesma segurada que nós tínhamos antes. Mas se tivesse se aposentado após a reforma, como isso aconteceria, tá? Isso é importante a gente entender como é que essa história toda aconteceria. Eram 197 contribuições antes,
que totalizaram 246.195,13. Essa informação vocês não tinham lá, porque era naquele momento irrelevante e o INSS não mostra essa situação no cálculo. Então, o salário de benefício, isso sim está mostrado, né? Ali o valor de 1.000, ó, nós faríamos o cálculo de 100% no nosso período, tá? E aí ficaria mostrado na conta deles, não está lá, mas está aqui. Ficaria mostrado, então, 137, nós encontraríamos um salário de benefício de 1.249 após a reforma, se tivesse ocorrido isso. Ela tem 1 ano, 5 meses, 15 dias, então ela teria os 60%, mais 2% para cada ano que passar de 15, total de 16, fecha 32, teria 92% sobre o salário de benefício. Nosso salário de benefício está ali, 1.249,72, vezes 92, 1.149,74. Ela, vejam ali embaixo, se aposentou lá com 1.118,61. Então, quer dizer que foi bom? Vale lembrar, lá ela se aposentou com 55. Aqui ela se aposentaria com 62 anos. Ou seja, ela, de maneira indireta, para sua sobrevivência, muito provavelmente teria que continuar trabalhando, produzindo, seja como empregada, seja como contribuinte individual, e automaticamente estaria pagando o INSS. E tudo isso vai gerando. Vamos supor que a pessoa não tenha condições de continuar trabalhando por um motivo ou por outro. Essa situação, a pessoa só vai se aposentar, ela vai ficar, sei lá, vamos supor, vivendo com auxílio do esposo, ou da esposa, ou de familiares, e vai só esperar a sua aposentadoria lá aos 62. 7 anos mais ela teria que esperar o tempo passar para ela conseguir se aposentar. Conseguiram entender essa história até aqui? Dúvida alguma? Obrigado. Legal, legal. Que bom. Então, essa é a situação que ocorre agora. O INSS vem lá, exige a contribuição. Obrigado, Sandro. Exige a contribuição do beneficiário que trabalhou, que produziu. Ele não tinha uma idade mínima para se aposentar, mas tinha que trabalhar durante um tempo. O foco era trabalho. Depois reduziu um pouco o trabalho e eles focaram mais na idade, que de maneira indireta acaba fazendo que a pessoa trabalhe muito mais tempo. Ao trabalhar muito mais tempo, acaba contribuindo por mais tempo. Ao trabalhar por mais tempo, não há o pagamento da aposentadoria de uma maneira muito cedo. Se é certo ou errado, não é essa a minha ideia. A minha ideia é mostrar para vocês o que aconteceu com a reforma. E aonde tudo isso vai se encaixar no que a gente ainda vai ver. Então, entendam que é importante essa evolução, entender o que ocorreu. Existe a alteração da súmula, do salário de benefício em relação à sua média, que antes era 80% dos maiores e passa a ser 100%. O 100% deve permanecer. Nós temos a Emenda Constitucional 103, que vocês talvez conheçam mais como a reforma, mas a gente também tem a PEC 133. É um projeto de lei que busca mexer ainda mais coisas, mas veio a pandemia. E nesse espaço de tempo, nesse acontecimento, tudo ficou meio para trás. Tá? Mas é preciso que entendam que a gente teve uma reforma e que isso tudo que a gente está entendendo hoje de cálculos, todo o cálculo que estão sendo feitos, pensados e hoje estimados, eles ainda podem sofrer uma modificação extensa, uma modificação grande, ainda pela PEC 133, dentre outras coisinhas que eles querem mexer. Tá?
Para quem for trabalhar depois com previdenciário, é bastante importante entender uma situação. Por vezes existem existem mudanças que são feitas por circulares no INSS, são feitas com pouca divulgação. Então, esse é o ponto importante a entender. O previdenciário, nem tudo fica muito escancarado, não é qualquer alteração que aparece, por vezes a alteração ela é substancial, ela atinge um nicho de pessoas muito específico e que muda realmente bastante para aquelas pessoas. Isso acontece com frequência, uma alteração de um teto, uma alteração de um critério, um documento a mais que falta, que agora não é bem assim, não é mais só desse jeito, agora precisa de mais documento para ganhar aposentadoria ou para ganhar qualquer outro benefício. É importante que se entenda que as mudanças que estão sendo feitas, elas vão continuar acontecendo. E o previdenciário tem mudanças que por vezes ficam ocultas. Se realmente não vai atrás, não busca informações, o site do INSS não é o melhor caminho, ele não é exatamente atualizado, na verdade longe disso, e para quem faz pesquisa por lá, um alerta em especial, por algum motivo que eu não sei explicar, mas imagino que é técnico, dependendo do tipo de pesquisa que você for fazer dentro, pelo Google, e vai cair no site do INSS, aquilo ali não é mais a página válida, mas ele vai te mostrar como se lá estivesse, porque o INSS não tira as páginas antigas. Parece que ele faz uma sobreposição, mas fica com o mesmo acesso ainda via Google. Então, essa falha pode acontecer. Daqui a pouco vocês vão fazer alguma pesquisa, se está valendo alguma coisa, vocês estão caindo dentro de uma página antiga, sendo que a outra já está atualizada. E aí não é mais daquele jeito. Então, o INSS não é o melhor caminho de site para poder verificar se está o critério que vocês estão adotando atualizado. Então, tem que olhar meio que no Senado, tem que ter um grupo de pessoas envolvidas nisso que possam trocar informações, enfim. A área previdenciária tem dessas situações. Circulares pequenas que mudam muita coisa, legislações complementares, pequenos decretos, mudanças pequenas de um artigo, de outro, redação, tudo isso vai mudando. No previdenciário também, temos muitas leis, decretos, sobreposições, incrível, tem bastante coisa. É muita informação. E por isso que é uma área que é para alguns muito nebulosa, para alguns muito complexa, para alguns realmente assim, chega de não entendi mais nada, porque é bastante informação. A gente vai tentar ajudar vocês que forem, por exemplo, fazer o curso com a gente vai tentar sempre trazer o que é mais de novidade. Mas precisam entender que tudo que a gente está vendo agora, se a PEC passar ou até por situações que possam surgir, podem sofrer algumas alterações. A forte mesmo vai ser com emenda constitucional, isso sem dúvida, tá? Qualquer alteração mais impactante, sem dúvida, vai ser divulgada nas mídias normais, jornal, rádio, TV, enfim. Mas existem situações menores que também fazem um impacto na vida de determinados nichos que merecem sempre a atenção. Portanto, fiquem atentos a isso, tá? Entenderam um probleminha de uma situação e da outra, antes da reforma e depois da reforma? Mas aí o que acontece? Não para aí. Eles criaram, então, o nosso artigo em comento. Então, lê agora com a riqueza de detalhes que deveria ter sido lida lá no início. Diz assim o artigo 26. Até que a lei discipline o cálculo dos benefícios do regime previdenciário. Então, primeiro ponto. Isso aqui é temporário. Eles já estão dizendo. Já não era, a reforma já tinha a intenção de mudar. Na época que tinha falado do projeto, ela tinha a intenção de mudar a forma de cálculo. Em determinado momento, houve um recuo. E eles quiseram, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a reforma para passar rápido e vamos fazer a PEC 133, e é por isso que ela busca complementar o que era a intenção. Esses alguns pontos nós vamos deixar para ver depois. Mas para poder passar de uma vez, vamos pela emenda constitucional 103,
os pontos mais relevantes, mas vamos deixar alguma coisa para depois. As pessoas que já costumavam imaginar que essas alterações talvez não fossem tão simples deixadas para depois, fossem apenas para poder ajustar alguma coisa que fosse percebida somente depois dos resultados da emenda. Sabe quando toma uma decisão que parece boa, daqui a pouco vê que não é tanto? Pois é. Pode ser, segundo alguns estudiosos, alguns juristas, pode ter sido apenas uma forma de reservar um direito de alterar. Não necessariamente para o mal, né? Mas é uma das visões levantadas. Que poderia ser, então, para reduzir ou aumentar os valores dos benefícios. Por isso, vamos esperar para ver o que vai acontecer e depois ver a PEC. Mas veio a pandemia. Com a pandemia, pouco precisa explicar para vocês o que aconteceu. Os focos mudaram completamente. E atualmente não se fala na PEC. A PEC está realmente estacionada. Existem muitas coisas em voga. Tem a própria questão da reforma administrativa, que ele também pretende, tem a reforma tributária, que ele também pretende fazer. Então, essas outras reformas que estão em comento é que devem tomar a frente da PEC 133. E até por isso, serve para esperar um pouco os resultados da própria reforma previdenciária. Qualquer coisa, ainda existe a possibilidade de discussão lá adiante. Diz o seguinte, então, até que a lei discipline o cálculo dos benefícios, portanto, gente, qualquer situação pode mudar, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição, que foi o que nós explicamos para vocês, atualizados monetariamente, que já era dessa maneira, correspondentes a 100% do período contributivo desde julho de 94 ou desde o início da contribuição. Aqui, essa situação de desde o início da contribuição, gente, isso é para... Por exemplo, vamos supor que determinada pessoa... Você tem que imaginar que essa reforma ela é pensada para aposentadorias do futuro, lá adiante. Não necessariamente para 2022, 2023. Para isso já tem, por exemplo, as regras de transição de 50%, de 100% do tempo faltante, ou as demais de pontos, enfim. Então, é pensado para o futuro. A ideia, então, é de que as pessoas lá no futuro não vão estar trabalhando em julho de 94. Podem ter começado o seu trabalho, e, por exemplo, em julho de 96. Então, eu não vou pegar nada de julho de 94. Eu vou começar de julho de 96 até a 10. Essa que é a ideia do ou desde o início da contribuição, que é quando essa pessoa, por isso, começou a trabalhar, por exemplo. Começou a trabalhar em julho de 96, a sua contagem vai ser de 100% do PBC, o período básico de cálculo, mas não é julho de 94, é julho de 96, por exemplo. E aí ele nos traz a seguinte informação adicional, e essa realmente faz uma alteração considerável. Poderão ser excluídas da média das contribuições, seja lá do salário de benefício, que resultem em redução do valor do benefício. Vou parar aqui um pouquinho. Vocês lembram que a gente tinha, então, antes da reforma, 80% dos maiores salários de contribuição? Bom, automaticamente eram tirados 20% dos piores salários de contribuição dessa pessoa. Então, havia um ajuste a ser feito. Eles resolveram, não, olha só, não vamos cortar tudo. Vamos permitir que essa pessoa possa tentar achar uma média dos salários de contribuição, que é o salário de benefício, de maneira que ela possa utilizar isso para dar uma maior renda, mas ela vai ter que ter cumprido minimamente o tempo que a gente precisa ter. Então, se eu passei a contribuir e a partir de um determinado momento, já superados os 20 anos, homem, 15 anos, mulher, já superados esses períodos, e essa contribuição para o cálculo da média já não me é mais benéfica, eu posso excluir. Mas vamos tentar entender, então, o que diz a seguir. Desde que mantido o tempo mínimo de contribuição exigido,
vedada a utilização do tempo, excluído para qualquer finalidade. Então, assim, tudo bem, os últimos anos aqui do meu salário, devido à situação financeira, reduziriam hoje a minha aposentadoria. Então, eu posso tirar? Eu não fico limitado a 20%. Não é esse o fato. Eu fico limitado apenas ao valor mínimo de contribuição, ao tempo mínimo. Eu posso tirar, mas ele não vai me servir para a contagem de tempo para o cálculo dos 60% mais 2% acima. Lembram disso? Então, lá. Inclusive, para acréscimo que se refere aos parágrafos 2º e 5º, para averbação em outro regime previdenciário. Aqui é só essa informação do adicional, do período aqui para outro regime. Mas se for passar para, por exemplo, regime geral e quer converter o tempo porque virou empregado público no futuro e se aposentar como empregado público, se quer utilizar a média, e aí vai ter que observar essa averbação. Se o período está dentro ou não está dentro para averbar, para jogar lá para outro tipo de regime. Tá? Então, essa é a situação. Ou para obtenção de outros proventos de atividade, das atividades que tratam o 42 ao 142, que isso é irrelevante para fins de cálculo. Para fins de cálculo do que a gente está analisando. Vamos tentar entender, então. Eu posso excluir tempo, eu posso excluir valores que me são prejudiciais, desde que eu consiga, então, ter o mínimo para me aposentar, que é 20 anos homem, 15 anos a mulher. Então, vamos tentar entender isso, a maneira como essa situação acontece. Aqui eu vou mostrar para vocês um slidezinho. Aqui. Por exemplo, aqui, ó, é feito a seguinte maneira. Vou tentar explicar para vocês. Esse aqui é um caso de um homem de 31 anos, 8 meses que foram usados para simulação, tá? Ele tem 57 anos e teve 262 contribuições, ou seja, todo o seu período contributivo deu 262 meses. Ele tem 31 anos de trabalho, 57 anos de idade. Então, como vocês viram antes, ele teria que ter 65 anos de idade, esse cara não vai se aposentar agora. Então, o que a gente tem que fazer na hora de buscar esse cálculo, de prever o que ele vai receber, de presumir, de fazer, então, a aposentadoria programada dele? A gente tem que analisar pelos documentos todos os períodos em que ele contribuiu. E olha lá, somamos todos, é 100% do BBC, não esqueça. Deu 711 mil lá, quando ele fechou 31 anos e 8 meses, deu 711.150,28. Bom, nós fizemos a média e fomos então começando a brincar de descartar coisinhas. Vamos descartando e começamos a descartar. Aí está só a parte do cálculo, tá? Para vocês. Eu começo a descartar já desde um mês. Então, descarto e fico, descarto e fico, descarto e fico. Nesse caso, que é uma parte de um cálculo, aí já descartei 38 meses, que vocês não estão vendo. Aí começa a mostrar o descarte a partir já de 39 meses. Então, nós pegamos o somatório, ali onde diz soma 711, essa soma aqui é, por exemplo, 223 meses que a gente considerou. De todo o PBC dele, tá? Todo o PBC dele, que deu 262 meses, que a gente viu ali em cima, eu estou pegando agora o somatório de apenas 223 meses. Essa média, ou seja, salário de benefício, atinge 3.189. Bom, o percentual dele é 60% mais 2% acima de 20%, dava 82% nesse momento aqui. E assim vamos indo. Aí vai baixando, eu vou baixando o mês, aí 709, 222, 707, e aí vamos excluindo meses do período dele e vamos descobrindo a média. O valor da RMI está lá do ladinho. Ó. Então, a média, por exemplo, voltando à primeira opção que nós temos, 389 vezes 82%, que era o coeficiente aplicável a ele, 2.614, com 99. Depois, veja embaixo, já o segundo, a gente pegou menos valor, 709, achamos 222 meses, evidentemente, excluímos mais um,
achamos a média de 394, aqui ainda é 82, e vejam quanto é que eu já achei para ele, 2.619. Ou seja, se eu excluir já aqueles meses de cima, eu já estou com uma RMI maior. Eu posso fazer isso. E é isso que a RMI vem nos dizer, que é isso que o artigo 26 vem nos dizer. Tu exclui, não serve para nenhum fim aquilo ali, tu exclui os cálculos, tu exclui o efeito do tempo de contribuição para fins do coeficiente, olha lá, 2.619, 2.623, podem ver que vai aumentando o valor, tá vendo? Aí chegou aqui embaixo em nesse mês aqui, Valquírio. Eu acho que é isso aí. 2.651. Lá com 31 anos. Ou seja, a gente excluiu, continua com 82% que ainda estava. Mas percebam que, por exemplo, lá em 30 anos, 11 meses, no 214 contribuições, a gente achou 2.591. Já é menos do que o 2.614 que nós tínhamos lá em cima. O impacto aqui foi pelos 80%. Então, esse aí é o detalhe. A gente pode excluir contribuições, exclui da soma, faz a média do 100%, observa qual é o percentual aplicável, e eu posso sim fazer opção pela melhor RMI, desde que eu tenha cumprido as minhas condições. Vamos ver como é que ficou, então. Depois de muitas simulações, o valor que foi encontrado foi com 15 anos, percebam, 123 mil foi a de base, até aquela data ali, tinha, por exemplo, dado 711 mil lá no nosso exemplo, mas foi mais na realidade que ele concluiu. 23 foram os números de contribuições consideradas, de todas as 262, 23 foram as melhores. E ele aplicou, então, o coeficiente de 60%. Vamos tentar entender o detalhe. Era um homem que teria que ter 20%, 20 anos de tempo de contribuição. Ele tem, não esqueçam desse fato, ele tem 31 anos, então ele tinha o tempo. O que a gente está fazendo? Apenas excluindo as contribuições e o impacto do tempo de contribuição para fins do percentual. Podem ver que a gente estava lá em cima trabalhando com 82 e encerramos trabalhando com 60, apesar de ter pego 15 anos. Nesse caso, ele tendo atingido os 20 anos, eu poderia aposentar ele nessas condições, mas ele não vai se aposentar, como podem ver, porque ele está com apenas 57 anos, teria que ter 62. Essa pessoa, para se aposentar nesse momento, nessa programação, com aqueles salários, utilizando a regra até então vigente, o melhor caso para ele seria se aposentar com 60% da média, ou seja, do salário de benefício, 315,12. E aí eu tá transcritinho embaixo o que a gente tratou. Emenda constitucional, então, diz o seguinte: poderão ser excluídos da média a contribuição que reduzem o valor do benefício, desde que mantido o tempo mínimo exigido, vedada a exclusão, a utilização do tempo para qualquer finalidade. Então, a gente permanece com ele, ele trabalhou, ele contribuiu, mas para fins de cálculo não serve para qualquer finalidade. Conseguiram entender essa situação, o impacto, então, finalmente, da emenda constitucional sobre a nova aposentadoria programada? Diga, Valquírio. Professor, só uma dúvida. Nesse exemplo que foi citado, apesar de ele já estar com 31 anos de contribuição, mas tem 57, então ele pode optar, fazer essa, utilizar essa tabela aqui, que com 15 anos, 23 contribuições, as maiores, né? E se aposentar antes dos 62? Não, 65, não. 65? Ali a gente... Não, ainda não, ele não tem idade para isso. O que é feito nesse caso, tá? A gente mostrou, ele queria saber quando é que ele, quanto que ele poderia receber na aposentadoria. Com o que tu tem até agora, é o cálculo que tu faz.
Com o que eu tenho até agora, é isso aqui, é esse valor que tu poderia tentar te aposentar. Só que, claro, ele vai ter que atingir a idade. Se ele parar de contribuir, ficaria aqui mesmo, nesse critério. O valor, de fato, vai ter que esperar a correção monetária do INPC até a data que ele fechar os 65. Está longe ainda. Né? Então tem um monte de tempo, tem 8 anos pela frente. Até lá, o valor 215 vai ser maior, porque vai dar correção monetária de INPC até lá. Até pode até que mudar completamente a conta. Mas essa que é a regra. Se ele não... Então ele não está produzindo. Cada mês que tu mexer, todo tem que ser feito todo o cálculo de novo. Porque depois tem outras percentuais, tem outra base, e daqui a pouco o último mês com os salários que ele está contribuindo acaba sendo melhor que o de 20. Pouco provável, mas é possível. Então tem que recalcular cada mês a mais, cada mês trabalhado. Ele me deu, então, documentos para ser feitos até aquele momento. E ele não pretendia contribuir mais. Porque ele não queria mais, de fato. Estava, vamos dizer assim, tranquilo já. Não precisava mais. Então ele queria saber quando é que se aposentar. Só vai te aposentar, então, aos 65 anos. No caso dele, realmente ia acabar 65 por outros motivos também. Mas então, no caso, ele não se aposenta, porque tem que ter. Não pode esquecer que o critério... Pode falar. Então, na verdade, assim, como no caso desse seu cliente, ele já tem esse critério, parte dele ele já tem atingido. Então, se ele não quiser contribuir, parar de trabalhar agora, ele fica sem rendimento, porém ele só vai começar a receber do INSS quando atingir a idade, é isso? Quando? O critério, que é para se aposentar tem que ter 65, isso, o critério de aposentadoria. E é aos 65 anos de idade, por causa dele. Entendi. Ok, então, obrigada, viu? Tá? Nada, capaz. Então, entendam, gente, que essa aqui é uma situação que vai afetar também as aposentadorias. A gente está fazendo a simulação porque não tem ninguém se aposentando pela regra integral atualmente. Ainda tem, nós vamos ter as regras de transição durante um tempo, durante alguns anos ainda, poucos, para alguns casos, vai depender muito de caso a caso, qual é a regra cabível, qual é a melhor regra, o que a pessoa quer. Se eu quero me aposentar mais cedo, eu tenho que ver qual é a regra que me aposenta mais cedo. Se eu quero uma regra que vai me pagar um salário maior, vai me dar uma aposentadoria maior, eu tenho que ver qual é a regra que me dá uma aposentadoria maior. E o que eu tenho que fazer para isso? Às vezes não é só a idade, às vezes eu tenho que contribuir junto para ganhar uma aposentadoria maior no futuro. Então as regras de transição são bem mais complexas, bem mais confusas. E não se, aqui a gente está analisando o caso especificamente da aposentadoria geral, ou seja, da regra geral, como ela funciona, e isso é uma situação que nós não tínhamos antes. Nós tínhamos a questão dos 80% maiores salários, e agora a gente pode excluir, inclusive mais do que 80%, percebam, né? Ele tinha 262, a gente está usando apenas 23, então ficou amplo, desde que eu possa fazer isso, desde que eu entenda que isso me gere um benefício maior. No caso concreto, nessa situação específica, ele não tem direito e as pessoas vão começar a trabalhar muito exatamente com isso. Eu quero saber quando eu posso me aposentar, que valor em média eu poderia ganhar. Esses valores foram feitos da seguinte maneira, considerando os valores atualizados hoje, né? Não tem como prever no futuro. Mas a gente consegue mostrar para a pessoa quanto vale 3 mil aqui, deve ser quanto vale se a inflação permanecer com o mesmo impacto do INPC, com o mesmo poder lá adiante. Então, daqui a pouco, os 315 vale, sei lá, 5 mil, e aí ele vai entender que 5 mil não é os 5 mil de hoje, que teríamos um custo de aproximadamente 3 mil. Diga para ele. Professor, neste caso, nesse exemplo agora, né, tem que trazer todos aqueles valores antigos até a data de hoje atualizados, né? Para poder começar a pensar e avaliar, certo? Isso. Qual é o índice que é usado para atualizar isso? Esse é o INPC. Então, pega desde o período, né, de anos atrás e corrige até a data de hoje, é isso? Isso. Tá, ok. Obrigada. Nada. Então, assim, o INSS costuma fazer certo esse tipo de cálculo, tá? A parte técnica normalmente não tem erro, assim, vai ter erro por base de fundamentos que as pessoas podem querer, né? Eu quero considerar um tempo de serviço de outra empresa que não apareceu, que erraram, enfim, quero botar um tempo de rural,
mas o cálculo, na sua estrutura, ele costuma ser certinho, tá? Então, não, é difícil tu achar algum erro. Uma vez só que me ocorreu de achar um erro, que ocorreu em função da trocar o sexo, né? O nome era era Nadir, o nome do senhor, e eles calcularam como se fosse uma senhora. E aí toda a aposentadoria foi torta. Não sei, provavelmente houve algum cadastro errado para alguma das empresas, ou talvez a primeira, normalmente é o que a gente presumiu lá, que deve ter ocorrido, que é a primeira empresa que faz o cadastro, normalmente faz isso, acabou entrando como mulher, e para eles sempre foram mulher, sempre foi mulher até o final da aposentadoria. Aí depois acabou dando transtornos lá na hora de fazer os cálculos dele. Pelo INSS, claro. Algumas coisas começaram a não bater, e aí, por conta disso, deu algum probleminha. Mas de resto, costuma funcionar direitinho. Conseguiram entender, então, esse impacto novo? Sim? Não? É bem interessante mesmo. Muito bem. Gente, então eu agradeço aí a participação de todos. Era essa a novidade que a gente queria trazer. Mostrar que as coisas mudaram e mudaram bastante. Esse é um grande momento. Esse aqui é um tipo de cálculo atualmente os advogados estão fazendo para seus clientes, né? Pessoas que querem ver essa aposentadoria. Na realidade, não bem os advogados, né? Estão oferecendo esse serviço, normalmente quem faz são os peritos. É importante que entendam também que, claro, tem muitos advogados da área previdenciária que eles fazem sim cálculo, é diferente de um perito trabalhista, de um cálculo de advogado trabalhista, que normalmente não tem esse mesmo efeito, não é tão acostumado com isso. O previdenciarista já tem uma tendência a dominar um pouquinho, nem que sejam os conceitos, é diferente, então, a forma de trabalhar com esse tipo de profissional. Por isso que, para trabalhar na área previdenciária, tem que realmente entender os fundamentos, buscar se atualizar, buscar entender tudo o que está acontecendo de novidade, enfim. Se não conseguir isso, realmente fica difícil depois para trabalhar, até para passar a informação para o cliente. Certo? Agradeço demais a oportunidade de estar com vocês aí. E aí, como a professora Magda falou, eu vou disponibilizar amanhã, só terminar de fazer a conversão dele para PDF especificamente aqui. Caso fosse necessário mais algum, eu complementaria. Eu já mando, ela já distribui para vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos. Agradeço mesmo. Até a próxima. Paulo, Professora Magda, deixo com a senhora. Opa! Obrigada pela tua participação. Na verdade, isso é só um pequeno detalhe, né, que tu trouxe aí a abordagem. E eu achei muito interessante que tu disseste que existem poucos profissionais com este conhecimento, né? E isso é importante. Inclusive advogados, porque... Exatamente, é importante compartilhar, e na verdade essa área de perícia previdenciária ela está sendo bastante procurada, né? A reforma previdenciária ela tem muitas nuances, muitas alterações, e acho até que vai ser bem interessante, já te dou uma dica, quando o módulo 1 acontecer, nós abrirmos um grupo para que a gente possa ir trocando, fazendo essa network, contribuindo com essas atualizações do pessoal que está atuando com isso, que está participando das atividades, né? E tu tem muito a contribuir, que tu está vendo isso no teu dia a dia, tu é uns poucos, uns poucos, claro, além do pessoal de direito previdenciário, mas assim mesmo eles não se mostram muito, né? E isso é interessante a gente compartilhar, porque precisa ser realmente haver essa programação, esses cuidados, senão pode haver uma perda muito grande no futuro em relação à aposentadoria. Então, eu acredito que tenha sido assim, muito, realmente foi uma contribuição muito grande que tu nos deu aí nessa tua palestra,
Obrigada novamente pela participação. Pessoal, lembrando que em 9 de março nós teremos também uma palestra sobre o mercado de trabalho na perícia previdenciária. Já convido a todos, quem ainda não se inscreveu. E inicia o próximo módulo, a princípio seria agora para fevereiro, mas nós vamos ter que provavelmente alterar aí a data. E convidamos a todos, então, para integrar. Quem esteve presente no evento vai receber certificado, quem realizou a inscrição vai ter um desconto diferenciado no curso. Mas é muito importante a gente ter um grupo também, depois, contribuindo com essas alterações que acontecem aí, e a gente ir agregando e melhorando os nossos serviços. Valquíria, pode falar, Valquíria. Oi, Magda. Não era para semana que vem o curso de perícia previdenciária? O de especialista em perícia previdenciária, 18 de fevereiro, mas tem poucas inscrições ainda. Claro que, de repente, se o grupo aí já se manifestar, precisamos um pouquinho mais para poder iniciar. Então, mas igual eu já vou passar para vocês o desconto diferenciado. A ideia já é fazer que façam todos os módulos, gente, porque tem muito conteúdo, tem que saber toda a base, por isso que nós resolvemos colocar em módulos separados, da parte da fundamentação, para quem vai atuar também com perícia, ou para quem vai atuar na parte do próprio direito previdenciário, e tem práticas também. Então, se separou em 3 módulos diferentes. A Valquíria, mas as inscrições estão abertas lá no Simpla, e aí para vocês terá um desconto de 20%, cadastrem MB Cursos 20 off, tá? Eu vou mandar depois para vocês por e-mail. Claro que se já tivermos o grupo, já dentro dessa semana a gente só altera só alguns dias ali, sem nenhum problema. Quanto antes, melhor, né, Valquíria? Ok, porque eu fiquei interessada no curso. Não, vai ser bem interessante, até porque tu faz o trabalhista também, isso já vai agregando ainda mais, né? É muito bom. Então tá, gente, muito obrigada, então, pela participação de todos, obrigada de novo, Paulo. Capaz, obrigado pela oportunidade também. Sempre, um expert como tu não é todo dia que tem essa disponibilidade. Gente, muito obrigada a todos. Então, cuidem-se. Aguardo vocês já no próximo evento, aguardo vocês no curso também. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau.